Oi! Eu vou começar explicando como esse resumo vai funcionar. Ele vai ser dividido em 2 ou 3 partes e eu vou por toda a lore que vocês sabem até agora. Eu vou explicar algumas coisas que vocês não saibam ou que eram apenas teorias. Nesse resumão, eu vou incluir tudo o que teve desse universo lindo, sendo os servers, como o Cat e o Abyss, até os RPGs que aconteceram. Eu não vou entrar muito na lore dos personagens, eu vou só falar a história em geral. Aí no fundo eu vou deixar passando uma gameplay de alguém andando pelo servidor do Hearth. É isso, fiquem com o vídeo. Beijos! Há milhares de anos antes de Cristo, um julgamento acontece com uma anjo que foi culpada por mentir. Ela diz mentir para proteger uma humana e por ter ficado ao lado dos 2 humanos. Ela tem a punição de viver ao lado dos que ela protegeu. A anjo, ela vive os próximos anos em uma floresta, ajudando pessoas que moram ali por perto, em vilas próximas. Mas um dia, ela acaba sendo sabotada. A sua floresta entre chamas. E é quando ela percebe que os humanos que ela tanto ama não têm salvação. Ranças e Anjo, eles chegam para investigar uma tal ilha que anda. Eles acham um grande coração que batia sem parar. Eles se perguntam, a ilha tá viva? O Ranças, ele cuidou desse coração e acabou se viciando no coração. Ele cuidava mais disso do que cuidava do seu próprio filho. Ele amou tanto o coração que foi capaz de entregar sua própria esposa ao grande coração, mesmo ela não querendo ser presa a isso. O Anjo e o Ranças tiveram um filho chamado Singelis. Após o nascimento de Singelis, a Anjo sumiu. Há algumas centenas de anos antes de Cristo, eram tempos de paz, e nessa época viviam os deuses. Deuses eram apenas humanos que acabaram entrando em despertar. Um desses era Poseidon, que vivia na grande ilha achada por Ranças e a Anjo. Um dos deuses era Dionísio, e ele não aceitava a decisão dos deuses de acabar com a paz para trazer guerras apenas para a diversão dos maiorais. Dionísio se rebela contra os outros e junta alguns humanos puros que ele cuida. Os outros deuses descobrem isso e ficam enfurecidos com Dionísio. Dionísio é atraído para o centro da grande ilha, que naquele momento era comandada por Poseidon. O Dionísio percebe a armadilha, mas ele percebe tarde demais. Os deuses travam uma grande batalha contra o deus das festas, que desperta e mata uma boa parte dos que tentaram o destruir. A batalha foi tão brutal que separou a ilha em pedaços, a transformando em um arquipélago. Porém, o esforço de Dionísio é em vão, pois os deuses restantes se unem e acorrentam Dionísio eternamente ao lado do grande coração. E só para constar, foi desse jeito que a ilha ficou. Em 2 anos depois de Cristo, o Singelis funda a Singelis. Cara orgulhoso, né? Bota o próprio nome numa organização. Eu, hein?
No ano 27, a Terra ela é invadida por seres inteligentes estranhos vindos de outro planeta. Um dos alienígenas, ele dizia ser filho de um homem chamado Ariel Johan. Esse mesmo alienígena destruiu a família Terráqueo. Esse Terráqueo é o Guardião, mas como ninguém sabe o nome dele, antes dele virar o Guardião, vamos chamar de Terráqueo. O Terráqueo, ele vestiu uma armadura de netherite e foi buscar vingança contra o filho de Ariel Johan, que foi quem destruiu sua família. Mas ele acabou fracassando e sendo queimado em fogo das almas. O Terráqueo desperta enquanto queima. Um ano depois disso tudo, o despertar do Terráqueo faz a alma dele grudar na armadura. O Terráqueo ganha várias habilidades e se torna um guardião da ilha Hearth. No ano 170, uma barreira impenetrável aparece rodeando a ilha Hearth, prendendo quem tá lá dentro e não deixando entrar na ilha quem tá lá fora. Em 1952, nasce Catriel Blemmel, que é o criador do núcleo e um cara bonzinho aí. No arquipélago existem diversas ilhas, além das principais. Existem pequenas ilhas e uma delas é a Ilha Cristal, que em 1970 descobrem que na Ilha Cristal existe uma divindade muito perigosa. Em 1971, Blemmel assume o comando de uma organização e domina todo o arquipélago. Ele junta muita energia e cria o núcleo. Em 1979, a corporação do Blemmel organiza o primeiro acampamento da Ilha Garra. Esses acampamentos ficaram conhecidos no Cat 3, que é um desses acampamentos, e esse foi o primeiro deles. Em 1989, um grupo de agentes recebem uma missão de investigar e acabar com a ameaça que tirava a vida de pessoas na Ilha Cristal. Essa ameaça é a divindade, que acaba com a vida da maioria do grupo. Apenas 2 desse grupo saem com vida e a ameaça vai voltar. Em 2009, Blemmel se junta à criadora de relíquias e começa a criar uma grande arma, uma máscara. Em 2010, Blemmel falsifica sua morte para sua família, o que faz a vida dos filhos dele entrarem em um completo caos.
Ninguém tem a data do segundo acampamento, mas sabem que o terceiro aconteceu em 2011. Nesse acampamento acontecem muitas coisas e muitas pessoas conhecidas apareceram aí. Um que teve grande destaque nesse acampamento foi Jackson, o Zero, que começa a enlouquecer lentamente após ficar preso lá. E a melhor teoria naquela época era sobre os jovens serem seres do mal. Durante esse acampamento, um homem trazia canais para os participantes do evento. Canais são coisinhas tecnológicas que dão vida, e esses canais foram cruciais para ajudar algumas pessoas que morreram no plano de fuga, que foi quase um fracasso, porque nesse plano o Zero roubou a máscara e aí ele ficou conhecido como Zero, por ser pegado a máscara Zero. E uma nova regra foi posta na corporação, que é: não falem do Zero, porque ele causou muita coisa ruim. Outra pessoa que descobriram a existência nesse acampamento foi o Zeron, que era um prisioneiro do Blemion que sofreu com diversas torturas, e agora ele possui um grupo que ajuda pessoas presas na ilha. Com Zero na posse da máscara, ele cria o grupo dos mascarados, que buscam acabar com a corporação. Em outra dimensão, uma cidade era formada. Nessa cidade existia uma igreja e o padre dessa igreja era meio estranho. Descobrem que ele queria a vida dos jovens, que eram apenas os filhos dos cidadãos que estavam lá na cidade. Eles faziam de tudo para proteger os jovens, até o momento que apareceu alguém para atrapalhar. Banana Neck é uma banana que anda e fala. Ele chega na cidade e acaba tendo uma intriga com um ovo, o Leon, que é um ovo de boy estranho. E essa banana ela é maltratada por ter uma intriga com esse ovo que é muito amado. A banana acaba se revoltando contra as pessoas da cidade e busca mais força com o padre, que dá uma armadura, armas para a banana. Juntos, eles causam um caos na ilha, trazem morte e sangue. Mas o padre acaba sendo derrotado, porque os cidadãos se juntaram para derrotar ele. E dias depois da derrota do padre, a cidade misteriosamente entra em chamas, marcando o fim de Abyss City.